Lucas, capítulo 19. Se você puder, eu vou procurar ser bastante breve. Hoje, o acontecimento mais importante dessa noite é justamente o batismo desses nossos queridos irmãos. É para isso, como disse o bispo Antônio, que estamos aqui celebrando ao Senhor. A Bíblia diz que há festas no céu quando um pecador se arrepende. Há uma celebração. Eu estive falando disso alguns dias atrás. Você não imagina a satisfação que há nos céus quando alguém chega, abre o seu coração e recebe a Jesus Cristo como seu Salvador. Há uma alegria imensa. E é por isso que nós celebramos com tanta alegria o momento do batismo, porque é a sinalização pública diante de todos nós, diante dos anjos, que essas pessoas tomaram uma decisão para com o Senhor Jesus. Eu lembro do meu batismo, que foi feito nesse mesmo tanque, há alguns anos atrás, e foi no começo, no finalzinho da década de 80, e a gente batizava na virada do ano, né? E eu achei muito legal, porque tinha muita gente para batizar, e quando eu batizei, fui batizado pelo meu pai, quando eu batizei, eu vi todo mundo celebrando, se abraçando, eu falei, gente, mas que coisa maravilhosa, o povo está feliz mesmo, mas é porque já tinha virado para o 90 e 80 e tanto, e o povo estava celebrando a virada, né? Mas foi muito bom, é maravilhoso, é um tempo precioso de Deus. E eu dou graças a Deus que mesmo com todo esse distanciamento que nós tivemos durante esse ano, não impediu dessas pessoas tomarem a sua decisão e, o mais importante, sinalizarem publicamente. Louvado seja o nome do Senhor. Eu gostaria de ler o texto que está em Lucas, capítulo 19. Quem está acompanhando em casa, pode acompanhar pela tela do seu celular ou tablet. Diz assim: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade, eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. E todos os que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um pecador. Entremente, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Eu gostaria de pedir que, se você puder, feche os seus olhos por mais um instante. Se você quiser, faça uma oração nesse momento, pedindo: Senhor, usa a minha vida de uma forma especial, fala ao meu coração, fala aquilo que o Senhor deseja falar, que eu possa receber algo do Senhor aqui nessa noite. Se você puder, faça essa oração nesse momento. Pai querido, que essa graça maravilhosa possa penetrar os nossos corações, trazendo uma transformação, aquela transformação que só o Senhor pode fazer. E eu peço em nome de Jesus Cristo, que o Teu Espírito Santo esteja agindo em cada vida, em cada coração, nesses momentos, como o Senhor já tem feito através da palavra, que assim seja através, ó Deus, através das canções, que seja também através da palavra ministrada. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. E eu queria, antes da palavra, te cantar uma música. Se os irmãos, se vocês conhecerem,
Podem cantar também juntos? Diz assim, ó. A minha alma estava longe do caminho dos céus. Eu era pobre e perdido, pecador. Mas Jesus transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Aleluia. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre e perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim, agora me regozijo, agora me regozijo, desde que o aceitei, e na tempestade eu posso sossegar, pois com Ele sou liberto do perigo do mal, pois Ele estendeu a sua mão para mim. Aleluia. Você pode declarar: quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre e perdido, sem Deus, sem Jesus. Ele estendeu a sua mão para mim. Declare mais uma vez: quando Jesus, aleluia, estendeu a sua mão, quando Ele estendeu sua mão para mim, eu era pobre e perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Obrigado, ó Deus, pelo teu cuidado, pelo teu maravilhoso olhar, pela tua mão estendida. Louvado seja o nome do Senhor. Amém e amém. Essa história é bastante conhecida, a história que lemos por todos nós, ou pela maioria de nós, a história de Zaqueu. Diz a palavra que ele queria ver Jesus. E é muito interessante porque a Bíblia não deixa claro os motivos pelos quais Zaqueu queria ver Jesus. A Bíblia só diz que ele queria ver. E era muito interessante porque, se a gente for olhar pelo contexto social da época, e o autor aqui, Lucas, ele faz algumas referências a quem era Zaqueu. Ele fala da sua profissão. Ele diz que Zaqueu era um publicano. E isso para nós talvez não tenha assim tanta relevância, mas naquele período era bastante relevante, porque apesar dele ser um judeu, ele era alguém que trabalhava para os romanos. E como você sabe, o povo judeu estava debaixo do domínio do Império Romano. Então, você imagina que ele era visto pela maioria das pessoas como um traidor. Roma já cobrava impostos muito altos para o povo,
E ainda tinham judeus que faziam esse trabalho de cobrar, né, as pessoas do seu próprio povo. Então, por isso que ele era mal visto no meio da sua comunidade. Apesar de ser um homem próspero, rico, que também era uma outra característica que provavelmente adivinha de um exercício fraudulento da sua profissão, né? Muitos dizem que os publicanos eram muito corruptos, eles, parte do dinheiro, eles cobravam a mais, ficavam com uma parte muito grande e repassavam o restante para Roma. Então, isso diz muito de quem era Zaqueu. A Bíblia fala da sua profissão, de quem ele era, e quando Jesus se encontra com ele, a sua fama era tão ruim que as pessoas questionaram o próprio Jesus, disseram: "Uai, como é que Jesus vai para a casa de Zaqueu?" Zaqueu era uma pessoa que a gente não iria na casa dele assim, de qualquer forma. Era uma pessoa com uma fama muito ruim, com um trabalho muito ruim. Só que o texto bíblico não fala o motivo pelo qual ele queria ver Jesus. Mas se a gente perceber por tudo isso, pela sua posição social, pela sua estatura, o texto diz que ele era baixinho, por tudo isso, a gente percebe que ele tinha um desejo muito grande de ver Jesus. Ele não queria apenas assim dar aquela olhada de longe, porque o texto sagrado também diz que muitas pessoas estavam ao redor de Jesus, a multidão era grande, e ele tentava entrar no meio da multidão para ver Jesus e não conseguia. Você consegue imaginar alguém assim, de uma posição social elevada, passando por todo esse constrangimento social, tendo que lidar com aquelas pessoas que olhavam possivelmente assim meio torto para Zaqueu, né, com um olhar de preconceito, é um pecador, e ele tentando entrar pelo meio da multidão para ver Jesus. Por que ele queria fazer isso? O texto não deixa claro, mas deixa muito claro que ele tomou atitudes assim radicais. A Bíblia fala que ele subiu numa árvore para ver Jesus. Imagine você, alguém, mais uma vez, da posição de Zaqueu, passando por esse constrangimento, por essa dificuldade. Não sei se você já tentou, aquilo devia ser muito mais comum na época de Zaqueu do que hoje. Hoje em dia você vai no Oba, né, e compra as verduras, ou no verdurão ali na sua quadra, mas não sei se você já tentou subir numa árvore. Não é algo fácil, né? É algo assim um pouco incômodo, complicado. E para Zaqueu ainda mais. E diz o texto que ele subiu numa árvore para ver Jesus. E o texto não deixa claro, hora nenhuma, o motivo pelo qual ele fez isso. Só demonstra, através dos detalhes, que ele queria muito ver Jesus. Ele queria muito ver Jesus. Agora, uma coisa que o texto deixa claro, não é as motivações de Zaqueu, nós não sabemos. Mas o texto deixa claro uma coisa: não era apenas Zaqueu que queria ver Jesus. Jesus queria ver Zaqueu. E isso faz toda a diferença. Diz o texto sagrado, o texto bíblico que nós lemos, que quando Jesus estava chegando, que chegou no local onde Zaqueu estava, Jesus parou. Uma multidão estava ao redor de Jesus, muita gente, obviamente, muitos tentando chamar a atenção de Jesus de várias formas, e Jesus para debaixo daquela árvore. E o texto diz que Jesus, olhando para cima, disse para Zaqueu: Zaqueu, eu vou comer contigo hoje. Nós vamos jantar juntos. Né? Jantar é por minha conta, tá? Pode ser um almoço também. Ele disse: Zaqueu, desce depressa, porque eu vou para a sua casa. Você consegue imaginar a alegria disso, desse momento? A alegria, porque o fato não é apenas o fato de Jesus, de Zaqueu querer ver Jesus, mas acima de tudo o fato de Jesus se importar com o homem como Zaqueu. Mesmo Jesus sofrendo todo tipo de preconceito, porque as pessoas disseram: olha, como é que ele se hospeda com um homem pecador como Zaqueu? Mas Jesus não estava se importando com isso. Jesus foi até a casa de Zaqueu porque Jesus o amava.
Jesus queria demonstrar o seu amor para com Zaqueu. E ele foi até a casa dele e comeram. Nada mais simples do que isso. O texto diz que enquanto eles estavam comendo, não fala o que Jesus comentou com ele, não fala sobre o que eles estavam falando, só disse o seguinte, que Zaqueu o recebeu com alegria. Zaqueu ficou feliz demais porque Jesus estava indo para a casa dele. Enquanto eles estavam comendo, Zaqueu rompe o silêncio, pelo menos aqui na narrativa de Lucas, e ele disse o seguinte: Senhor, eu resolvo dar metade dos meus bens aos pobres. Quem pediu isso a ele? Quem falou isso com ele? Só a presença de Jesus já era o suficiente para mudar, para mexer no coração dele. Só a presença de Jesus ali. Jesus não falou nada, Zaqueu disse, eu resolvo dar metade dos meus bens aos pobres. E aquelas pessoas que eu roubei, eu vou restituir 4 vezes mais. E aí Jesus rompe o silêncio e diz assim, hoje houve salvação nessa casa. Que coisa maravilhosa. Que texto maravilhoso. Que transformação maravilhosa. A presença de Jesus foi suficiente para transformar um homem que vivia à margem da sociedade, que era corrupto, que roubava as pessoas, mas quando ele esteve diante do Senhor Jesus, a sua vida foi quase que imediatamente transformada pelo poder do Senhor Jesus. Que poder maravilhoso, né? Que poder transformador. Eu quero te dizer que esse poder está aqui nesse lugar, porque Jesus está aqui também, e Ele está transformando a sua vida. Basta ter esse encontro com o Senhor. Enquanto nós estamos aqui ministrando a palavra, cantando, você está tendo um encontro com o Senhor Jesus. E esse encontro é capaz de transformar a sua vida, é capaz de transformar a minha vida. Mas o que eu quero destacar, e eu já estou terminando, é que de repente eu não sei, e não tenho como saber, a motivação de todos nós. Por que nós estamos aqui? Por que você veio? O que te trouxe aqui nessa noite? O batismo, o costume de vir à igreja? Você veio porque, estava com saudade de vir, está aqui conosco, veio adorar o Senhor? Eu não sei o real motivo pelo qual você está aqui. Mas uma coisa eu sei porque Jesus está aqui. E Jesus está aqui por sua causa. A Bíblia diz, onde estiverem 2 ou 3 reunidos, ali eu estou. Jesus veio aqui também para te ver, para estar na sua casa, para entrar na sua casa, para entrar naquela área que é mais complicada do seu coração, para confrontá-lo com os seus maiores medos e problemas. Jesus está aqui e Ele está dizendo para você, eu também quero estar contigo. Independente da sua motivação, do motivo pelo qual você está aqui, Deus te ama. E Ele está demonstrando esse amor para com a sua vida. Ele está dizendo ao seu coração, eu quero entrar. Há um texto em Apocalipse que a Bíblia diz, Jesus fala assim, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta do coração, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Jesus, mais uma vez, está batendo aí na porta do seu coração. E Ele está fazendo isso porque Ele te ama. Ele poderia simplesmente não se importar conosco, mas Ele está aqui, mais uma vez, batendo na porta do seu coração, dizendo, eu quero estar contigo. Eu quero que a nossa vida seja uma vida incomum, de hoje até o último dia. Que o seu coração, assim como o coração de Zaqueu, possa ser impactado pela presença do Senhor Jesus. Jesus é maravilhoso, mesmo que você esteja achando que não há mais solução para o seu problema. Mesmo, como disse o Bispo Antônio, há pessoas que se distanciaram por algum motivo. Tiveram frustrações, decepções com as pessoas. Por algum motivo, essas às vezes se distanciaram do convívio da igreja. Mas isso não os levou para tão longe de Deus, para tão longe de Jesus, que Jesus não possa abraçá-lo e trazê-lo novamente. Jesus está aqui nessa noite, dizendo, eu quero ir
para a sua casa. Não importava a motivação de Zaqueu mais, importava a decisão de Jesus. Eu quero. E Jesus está dizendo para você nessa noite, eu quero estar contigo, eu quero viver contigo, eu quero transformar a sua vida. E isso é o suficiente para nós. Por isso que o batismo é tão importante para as nossas vidas. Esses adolescentes, e jovens que vão se batizar hoje, não é só por causa da decisão deles, mas antes de tudo por causa do amor de Jesus Cristo, que recebe a cada um deles, recebe a cada um dizendo, eu quero viver com você, eu quero andar com você. Só que nessa caminhada, a nossa vida vai sendo transformada, e vai sendo transformada para melhor. A vida de cada um desses jovens e adolescentes que hoje irão passar pelo batismo será transformada pelo poder do Senhor Jesus. E é um poder maravilhoso, um poder que não agride, que vem de dentro para fora, por causa da caminhada que eles estão trilhando e estarão começando no reino de Deus. Que o Senhor nos abençoe com a sua graça. Que o Senhor nos fortaleça e nos encha com o seu amor mais uma vez nessa noite. Amém? Vamos ficar em pé, se você puder, e nós vamos orar.